Fala pessoal, Maiana Reis passando aqui nesse canal com mais um vídeo para vocês. Hoje é aquele tipo de vídeo que eu sei que vocês gostam, relatos da vida do Job. E eu quero contar para vocês hoje aqui o dia em que o cliente simplesmente se apaixonou por mim. As minhas manas que ainda estão nessa vida, nas esquinas de São Paulo, com certeza já passou por alguma situação como a minha, ou até mesmo a inversa, né? Da pessoa se apaixonar por você e de você acabar se apaixonando por um cliente, né, minha filha? E assim, eu vou até dizer que é algo natural da mulher trans acabar, né, se interessando muito mais pelo cliente. Porque eu sempre falo aqui para vocês que nossos corpos são praticamente 100% objetificados, né, pela nossa sociedade em geral. E qualquer migalha de afeto que seja, a gente já tá fazendo o quê? Segurando com unhas e dentes e já achando que a gente vai casar com aquele cliente, construir uma linda família, que esse cliente vai separar da mulher dele, né? Porque a gente sabe que muitas de suas vezes esses boys lixos são casados, né? Mas a realidade é que nada disso acontece. O que acontece mesmo é que muitas de suas vezes esses clientes, sabendo que a mulher trans está carente, né, acaba usando o seu psicológico frágil a favor desse cliente, né? Então, muitas de suas vezes esses clientes vão soltando essas migalhas de afeto e de carinho e vão, né, mentindo para nós mulheres trans, fazendo com que a gente faça muitas coisas e loucuras por esses boys, mas no final de tudo, eles só querem mesmo realizar as suas fantasias sexuais. Claro que eu também não posso mentir para vocês que eu também já me apaixonei por muitos e muitos clientes, né? Porém, graças a Deus, nenhum me usou, nenhum acabou usando o psicológico frágil que eu tinha naquela época, né? Contra mim, né? E a favor deles. Mas o que aconteceu foi que não só uma vez, não só duas, não só três, mas eu acho que pela minha bondade, pelo meu respeito, pelo modo de eu tratar muitas de suas vezes esses clientes, né? Aconteceu muitas de suas vezes dos clientes se apaixonarem por mim, pela minha pessoa, né? E eu também acho que um ponto bem específico é porque eu sempre falava com essas pessoas que eu não era daquele mundo ali, né, 100% da prostituição. E sim também que eu dançava, que eu tinha uma vida social. Então essas pessoas acabavam me enxergando fora dali também, né? E querendo muito de suas vezes conhecer a minha vida profissional, que era a dança, né? Então muitas pessoas que estavam ali conheceram também esse meu lado artístico, né? E tanto eles se apaixonaram pela Maiana profissional ali, quanto a Maiana profissional da dança, da arte, de fazer shows, né? Teve alguns clientes que foram sim assistir shows meus, né? Então, eles acabavam me vendo fora dali e eu encontrando com eles fora dali, né? Mas teve um em específico que ele se apaixonou tanto, tanto, tanto por mim, que ele ficou naquela cruz e espada de largar a família inteira por mim. Isso é algo bem comum, viu? Vou falar pra vocês desses clientes malucos aí querendo conversar com você, falando que te ama, querem te dar o mundo e querem largar a família, mas graças ao bom Deus, eu sempre tive muita cabeça, uma cabeça bem pé no chão, né? De saber que eu não poderia enganar essas pessoas, né? Então, quando eu começava a ver que esses clientes acabavam passando um pouco do limite, eu ia lá, eu falava com muito respeito, né? Com uma forma legal de falar que eu não estava tão interessada nessas pessoas e que eram para elas, né, colocarem também esse pé no chão para não largarem sua família, para não pensarem que poderiam ter alguma coisa comigo fora dali, né? Mas em especificamente esse cliente, a gente ficou anos e anos juntos ali. Ele me ajudava muito também fora daquele âmbito de trabalho, né? Ele acabava também me ajudando quando eu precisava fazer alguma coisa, quando eu precisava de um carro para fazer algum tipo de mudança, quando eu precisava pagar uma conta no final do mês que eu não tinha o dinheiro em específico, né? Ele me ajudava também. Então isso também acontece muito nesse, né, nesse universo das garotas de programa em São Paulo. E aí chegou num ponto que ele veio conversar comigo, que ele falou, né, que ele estava pensando em largar a família dele, e tinha, né, um filho que tinha uma dependência específica, né, de uma doença, então ele dependia especificamente dos pais. Ele queria também largar isso, e eu também falei para ele muitas de suas vezes que não era para ele fazer isso, mas, né, que era para ele pensar mais na família dele e a gente acabar acabando, né, essa relação fora dali, acabando esse envolvimento mais sentimental. E acabou que ele pensou
muito bem, né? E conversou comigo e falou que não ia mesmo fazer isso. E acabou que ele não fez, né? Mas é algo, como eu falei pra vocês, que é muito louco, né? De uma pessoa se apaixonar tanto pela uma farsa, né? Porque ali, querendo ou não, mesmo eu sendo muito eu ainda não era eu ali. Você sabe? Vocês entenderam o que eu quero falar? Eu tinha que fazer um papel ali romântico, um papel para encantar essas pessoas, para com que eu conseguisse mais dinheiro, né? Então, se você parar para ver, muitas de suas vezes as mulheres trans que estão ali, elas acabam interpretando papéis, né? Interpretando papéis de gêneros, papéis sociais, papéis de empatia, de afeto, para tentar sobreviver, né? A gente que está ali especificamente nessas esquinas de São Paulo, a gente precisa sobreviver de todas as formas. Então, se uma mulher trans consegue enxergar que ela sendo um pouco mais amável, um pouco mais, né, carinhosa com aquele cliente, ela vai conseguir sugar muito mais dinheiro dele, ela vai fazer isso, que é também o que muitas mulheres trans fazem e estão certas, vamos que vão, né? Usar das artimanhas para tentar conseguir tirar muito mais dinheiro dessas pessoas, porque no final do mês, meu amor, a conta do aluguel, da luz, da água tá chegando e a gente tem que pagar de alguma forma, né? Mas esse cliente especificamente que se apaixonou por mim, eu levo ele até hoje na minha imaginação em relação a ser uma pessoa muito legal na minha vida, nessa trajetória em que eu tive ali, porque, como eu falei pra vocês, ele me ajudou muito. Eu não posso ser hipócrita de falar que eu não senti nada por ele, mas eu senti sim um carinho mais em relação ao cuidado, sabe? Porque quando a gente tá nessa situação vulnerável ali, a gente só quer, como eu sempre falo pra vocês ali, ser amada, né? Um pouco de afeto, um pouco de carinho. E são essas pequenas migalhas que as pessoas dão pra gente com que fazem com que a gente possa, né, pensar num futuro melhor, pensar que a gente pode sim ser amada num futuro, não com aquela pessoa especificamente, né? Porque a gente sabe que essas pessoas especificamente só querem o nosso corpo sexualmente, né? Mas sim ter um futuro, imaginar que a gente pode ser amada, que a gente pode casar, que a gente pode construir uma família, né? E hoje eu estou vivendo uma relação muito maravilhosa, né? Uma relação que eu jamais imaginei que eu poderia viver, que é, né, de um homem me amando verdadeiramente como eu sou. O meu marido atual sabe de tudo que eu passei e, como eu falo para ele, eu tenho muito orgulho do que eu vivi, a trajetória que eu passei, tudo que eu precisei passar para estar viva aqui hoje me tornou muito mais forte, pessoal. Claro que não é uma coisa que eu me orgulho especificamente de ter feito ou eu faria de novo, não. Mas se naqueles momentos, naqueles 5 anos que eu tive que passar ali, né, eu não tive uma outra escolha, ou eu estava ali ou eu morria de fome, né, eu precisava passar por isso. Hoje em dia, se isso não me matou, só me fortaleceu, né? Então, minha mana trans que tá passando por isso, sempre tente ver, né, querendo ou não, o lado bom. O lado que você está viva, o lado que você pode fazer de tudo para tentar sair daí. Hoje em dia, como eu sempre falo para vocês, a gente tem programas, né, sociais e políticos que ajudam mulheres trans, especificamente dando bolsa em dinheiro para você estudar, para você conseguir, né, se profissionalizar. Então, sempre procurem esse tipo de ajuda e recurso para com que logo, logo fazer o seu futuro, né, seja muito melhor do que é hoje. Você, minha mana trans, a minha mana trans carente que tá iludida pelo boy, achando que o boy vai largar tudo por você, pense, repense 2 vezes, porque esses boy, muitas de suas vezes, pode estar usando essa sua carência a favor deles e contra vocês, né? O que eu sempre falo, sempre quando tá tendo esse tipo de relação, sempre fala, vamos no cinema? Vamos comer alguma coisa na praça de um shopping bem lotado? Vamos segurar minha mão na 25 de março? Porque é aí que você vai ver se socialmente essas pessoas querem estar perto de vocês mesmos ou só dentro de 4 paredes, né? Escondidinho ali, só vocês dois. Aí é fácil, né? Dentro de um hotel de 4 paredes com a luz desligada, aí é fácil. Mas fala para essas pessoas pegarem vocês socialmente, saírem, tomarem uma cerveja, aí eu quero ver se eles são homens de verdade. Minha mana, pra você que chegou até aqui, muito obrigada. É mais uma história doida, né? Dessa minha vivência que eu tive como GP nas ruas de São Paulo. É uma realidade que acontece ainda hoje, essa prática, né? Desses homens quererem usar o nosso psicológico, a nossa carência a favor deles, né? Mas cuidado, minha mana, sempre fique com o olhinho aberto, né? Um olho no gato, outro no peixe. É isso? Eu acho. Já se inscreve aqui nas minhas redes sociais para muito mais conteúdo. Me chama por lá. Vem também curtir a minha página lá. Curte também aqui. Comenta, porque só assim a gente vai conseguir engajar esse canal muito mais.
Então logo logo eu tô de volta, mana. Um grande beijo e tchau, tchau!